Olá pessoal, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Hoje então, quarta-feira, interlúdio de terror, em pleno carnaval. Quarta-feira de cinzas, carnaval está terminando já hoje, né? Mas hoje então é dia da gente seguir no romance Drácula. Hoje os capítulos 8 e 9. É a nossa quinta postagem, né? Um total de 14, ainda não chegamos na metade. E, como combinado, nada de comentários, apenas os pedidinhos tradicionais, né? E aquele toque apenas, né? Hoje nós já temos a figura de Van Helsing, era quem estava faltando. Ele já é chamado, porque a coisa está ficando meio esquisita lá em Londres. Na Inglaterra, né, que começa o problema em Whitby e depois vai passar para Londres. Era isso aí por hoje, então eu espero que vocês se divirtam, continuem acompanhando. Quem não começou, tá bom de começar, tá aqui a playlist Bram Stoker para vocês seguirem desde a primeira postagem. Lá na primeira tem todos os comentários que eu fiz a respeito do personagem e a respeito também da obra e do autor. Era isso aí por hoje, abração, saudações, bom fim de carnaval. Drácula, 1897. Capítulo 8. Diário de Mina Murray. Mesmo dia, 11 horas da noite. Oh, mas estou cansada. Se não fosse pelo fato de ter tornado meu diário um dever, eu não o abriria esta noite. Tivemos um passeio adorável. Lucy, depois de um tempo, estava de bom humor. Creio que por causa de algumas queridas vacas que vieram farejando em nossa direção em um campo próximo ao farol e nos assustaram terrivelmente. Acredito que esquecemos de tudo, exceto, é claro, do medo pessoal. E isso pareceu limpar a lousa e nos dar um novo começo. Tivemos um excelente chá severo na Robin Hood's Bay, em uma encantadora e antiga estalagem com uma janela saliente bem sobre as rochas cobertas de algas da praia. Acho que teríamos chocado a nova mulher com nossos apetites. Os homens são mais tolerantes, abençoados sejam. Depois caminhamos para casa com algumas, ou melhor, muitas, paradas para descansar e com nossos corações cheios de um medo constante de touros selvagens. Lucy estava realmente cansada e pretendíamos nos esgueirar para a cama assim que possível. No entanto, o jovem vigário chegou e a senhora Westenra convidou-o para ficar para jantar. Lucy e eu tivemos que lutar contra o moleiro poeirento. Sei que foi uma dura batalha para mim, e estou bastante certa de que um dia os bispos deveriam se reunir e criar uma nova classe de vigários que não jantem, não importa o quão pressionados estejam a fazê-lo, e que saberá quando as garotas estão cansadas. Lucy está dormindo e respirando suavemente. Ela tem mais cor nas bochechas do que o habitual, e parece, tão doce. Se o Sr. Homewood se apaixonou por ela ao vê-la apenas na sala de estar, imagino o que ele diria se a visse agora. Algumas das escritoras da Nova Mulher um dia terão a ideia de que homens e mulheres deveriam ser autorizados a se ver dormindo antes de fazer um pedido de casamento ou aceitá-lo. Mas suponho que a Nova Mulher não se dignará a aceitar no futuro. Ela mesma fará o pedido. E fará um bom trabalho nisso também. Há algum consolo nisso. Estou tão feliz esta noite, porque a querida Lucy parece melhor. Realmente acredito que ela deu a volta por cima e que superamos seus problemas com os sonhos. Eu estaria completamente feliz se apenas soubesse de Jonathan. Deus o abençoe e o proteja. 11 de agosto, 3 da manhã. Diário novamente. Sem sono agora, então posso muito bem escrever. Estou muito agitada para dormir. Tivemos uma aventura, uma experiência angustiante. Adormeci assim que fechei meu diário. De repente, despertei completamente e me sentei com uma horrível sensação de medo tomando conta de mim. Uma sensação de vazio ao meu redor. O quarto estava escuro, então não conseguia ver a cama de Lucy. Caminhei furtivamente até lá e toquei para sentir. A cama estava vazia. Acendi um fósforo que encontrei. Ela não estava no quarto.
A porta estava fechada, mas não trancada como eu havia deixado. Tive medo de acordar sua mãe, que tem estado mais nervosa que o habitual ultimamente. Então vesti algumas roupas e me preparei para procurá-la. Ao sair do quarto, ocorreu-me que as roupas que ela usava poderiam me dar alguma pista sobre o seu estado de espírito. O roupão de dormir ainda estava ali. Suas roupas, não. O roupão e o vestido estavam nos devidos lugares. Graças a Deus, pensei comigo mesma. Ela não pode estar longe, pois está de camisola. Corri a escada abaixo e olhei na sala de estar. Não estava lá. Depois olhei em todos os outros cômodos da casa, com uma sensação crescente de medo gelando meu coração. Finalmente cheguei à porta do hall e a encontrei aberta. Não estava escancarada, mas a trava não havia sido puxada corretamente. As pessoas da casa sempre têm o cuidado de trancar a porta todas as noites, então temi que Luz tivesse saído assim como estava. Não havia tempo para pensar no que poderia acontecer. Uma nuvem pesada e opressiva obscurecia todos os detalhes. Peguei um chale espesso e corri para fora. O relógio marcava 1 hora quando cheguei ao Crescent e não havia uma alma à vista. Continuei pelo North Terrace, mas não vi sinal da figura branca que esperava encontrar. Na borda do West Cliff, acima do pier, olhei através do porto para o East Cliff, na esperança de, não sei bem de que, ver a Lucy em seu assento favorito. Havia uma lua cheia e brilhante, com nuvens pesadas sendo sopradas pelo vento, jogando toda a cena em um jogo fugaz de luz e sombra enquanto elas cruzavam o céu. Por um momento não pude ver nada, pois uma nuvem escureceu a igreja de St. Mary e tudo ao redor. Então a nuvem passou e pude ver as ruínas da abadia surgindo à vista. E na borda de uma estreita faixa de luz, como se uma espada cortasse a escuridão, a igreja e o cemitério tornaram-se visíveis. Seja qual for minha expectativa, não me decepcionei, pois ali, em nosso assento favorito, o brilho prateado da lua bateu contra uma figura de contorno feminino, brilhando branco. O movimento da nuvem foi rápido o suficiente para que eu não conseguisse enxergar nitidamente, mas parecia que algo escuro estava atrás do assento onde a figura branca estava sentada, dobrado sobre ela. O que era, seja homem ou besta, eu não conseguia dizer. Não esperei para olhar novamente, mas corri escada abaixo até o pier e ao longo do mercado de peixes para a ponte, que era o único caminho para o East Cliff. O vento parecia morto, pois nenhum som ou ruído ouvi. Regozijei-me com isso, pois não queria que o medo da condição de Lucy chegasse antes de mim. O tempo e a distância pareciam infindáveis, e meus joelhos tremiam e minha respiração estava ofegante enquanto subia os intermináveis degraus até a abadia. Devo ter percorrido rápido, e mesmo assim parecia que meus pés estavam pesados como chumbo, e como se cada articulação do meu corpo se recusasse a se mover. Quando me aproximei do assento, pude ver a figura branca claramente, pois eu já estava perto o suficiente para distingui-la, mesmo através das sombras ondulantes. Havia, sem dúvida, algo, longo e negro, dobrado sobre a figura branca e brilhante. Gritei, "Lucy! Lucy!" E algo ergueu a cabeça, e da minha posição pude ver um rosto branco como a neve e olhos vermelhos e brilhantes. Lucy não respondeu. Corri para a entrada do cemitério. Quando entrei, a igreja estava entre mim e o banco, e por 1 minuto ou 2 perdia de vista. Quando voltei a enxergá-la, a nuvem havia passado e o luar brilhou tão intensamente que pude ver Lucy meio reclinada, com a cabeça caída sobre o encosto do banco. Ela estava completamente sozinha, e não havia sinal de qualquer ser vivo por perto. Quando me inclinei sobre ela, percebi que ainda dormia. Seus lábios estavam entreabertos e ela respirava, não suavemente como de costume, mas com longos e pesados suspiros, como se lutasse para encher os pulmões a cada fôlego. Ao me aproximar, ela ergueu a mão em seu sono e puxou a gola da camisola para mais perto do pescoço. Enquanto fazia isso, um pequeno tremor percorreu seu corpo, como se sentisse frio. Joguei o chale quente sobre ela e apertei bem as bordas ao redor do pescoço, pois temia que pudesse pegar um resfriado mortal com o ar da noite, estando tão desprotegida. Tive medo de acordá-la de repente, então, para ter as mãos livres e poder ajudá-la, prendi o chale em seu pescoço com um grande alfinete de segurança.
mas devo ter sido desajeitada em minha ansiedade e a beliscado ou picado com ele, pois depois de um tempo, quando sua respiração ficou mais tranquila, ela levou a mão ao pescoço novamente e gemeu. Quando a envolvi cuidadosamente, coloquei meus sapatos em seus pés e então comecei a acordá-la bem devagar. No início ela não respondeu, mas aos poucos começou a se mexer inquieta em seu sono, gemendo e suspirando ocasionalmente. Por fim, como o tempo estava passando rápido e por muitos outros motivos, eu queria levá-la para casa imediatamente. Sacudia com mais firmeza até que finalmente abriu os olhos e despertou. Ela não parecia surpresa ao me ver, pois, é claro, não percebeu de imediato onde estava. Lucy sempre acorda de maneira graciosa, e mesmo naquele momento, quando seu corpo devia estar gelado de frio e sua mente assustada ao despertar desprotegida em um cemitério à noite, ela não perdeu sua elegância. Ela tremia um pouco e se agarrou a mim. Quando lhe disse para vir comigo para casa imediatamente, ela se levantou sem dizer uma palavra, com a obediência de uma criança. Enquanto caminhávamos, o cascalho machucava meus pés, e Lucy percebeu minha expressão de dor. Ela parou e quis insistir para que eu recuperasse meus sapatos, mas recusei. No entanto, quando chegamos ao caminho fora do cemitério, onde havia uma poça d'água deixada pela tempestade, sujei meus pés de lama, esfregando um no outro, para que, caso encontrássemos alguém no caminho de volta para casa, ninguém notasse que eu estava descalça. A sorte esteve a nosso favor, e chegamos em casa sem encontrar ninguém. Uma vez vimos um homem que parecia não estar totalmente sóbrio, passando por uma rua à nossa frente, mas nos escondemos em uma porta até que ele desaparecesse por uma daquelas passagens estreitas e íngremes, chamadas de closes ou wynds na Escócia. Meu coração batia tão alto o tempo todo que por momentos achei que desmaiaria. Eu estava tomada pela ansiedade por Lucy, não apenas por sua saúde. Temia que ela sofresse com a exposição ao frio, mas também por sua reputação, caso a história se espalhasse. Quando entramos em casa, lavamos nossos pés e dissemos uma prece de agradecimento juntas. Então aconcheguei Lucy na cama. Antes de adormecer, ela pediu, quase implorou, que eu não contasse nada a ninguém, nem mesmo a sua mãe, sobre sua aventura de sonambulismo. Hesitei a princípio em prometer, mas ao pensar no estado de saúde da mãe dela e em como o conhecimento de algo assim a preocuparia, e também em como essa história poderia ser distorcida, ou melhor, certamente seria, caso viesse a público, achei mais sensato fazê-lo. Espero ter tomado a decisão certa. Tranquei a porta e amarrei a chave no meu pulso. Então talvez eu não seja novamente perturbada. Lucy está dormindo profundamente. O reflexo da aurora se eleva alto e longe sobre o mar. Mesmo dia, meio-dia. Tudo corre bem. Lucy dormiu até que eu a acordasse e parece nem ter mudado de posição. A aventura da noite não parece tê-la prejudicado. Pelo contrário, parece ter lhe feito bem, pois essa manhã ela está com uma aparência melhor do que há semanas. Fiquei triste ao perceber que minha desajeitada tentativa com o alfinete de segurança a machucou. De fato, poderia ter sido algo sério, pois a pele do pescoço dela foi perfurada. Devo ter beliscado um pedaço de pele solta e perfurado, pois há 2 pequenos pontos vermelhos como picadas de alfinete, e na gola de sua camisola havia uma gota de sangue. Quando pedi desculpas e demonstrei preocupação, ela riu, me acariciou e disse que nem sentiu. Felizmente, não pode deixar cicatriz, pois o ferimento é minúsculo. Mesmo dia, à noite. Tivemos um dia feliz. O ar estava claro, o sol brilhava e havia uma brisa fresca. Levamos nosso almoço para Mulgrave Woods com a Sra. Westenra, indo de carruagem pela estrada, enquanto Lucy e eu caminhávamos pelo caminho à beira do penhasco para nos encontrarmos com ela no portão. Eu me senti um pouco triste, pois não pude deixar de pensar em como teria sido absolutamente perfeito se Jonathan estivesse comigo. Mas paciência, preciso apenas esperar. À noite passeamos pelo terraço do cassino. Ouvimos uma bela música de Sporr e Mackenzie e fomos para a cama cedo. Lucy parece estar mais tranquila do que há algum tempo e adormeceu imediatamente. Vou trancar a porta e prender a chave como antes, embora não espere nenhum problema esta noite. 14 de agosto. No East Cliff, lendo e escrevendo o dia todo. Lucy parece ter se apaixonado pelo lugar tanto quanto eu, e é difícil convencê-la a sair quando chega a hora do almoço, do chá ou do jantar.
Esta tarde, ela fez um comentário engraçado. Estávamos voltando para casa para jantar e havíamos subido os degraus do West Pier. Paramos no topo, como de costume, para admirar a vista. O sol poente, baixo no céu, estava prestes a desaparecer atrás de Cretonnes. A luz avermelhada se espalhava sobre Westcliff e sobre a velha abadia, banhando tudo em lindo brilho rosado. Ficamos em silêncio por um tempo, até que Lucy murmurou, como se falasse consigo mesma. Seus olhos vermelhos de novo são exatamente os mesmos. Foi uma frase tão estranha, dita do nada, que me assustou. Virei-me um pouco para observar Lucy sem parecer encará-la, e vi que ela estava em um estado meio sonhador, com uma expressão peculiar que não consegui decifrar completamente. Então, não disse nada, apenas segui seu olhar. Ela parecia estar olhando para o nosso próprio banco, onde uma figura escura estava sentada sozinha. Fiquei um pouco alarmada, pois por um instante pareceu-me que o estranho tinha olhos enormes como chamas ardentes. Mas ao olhar novamente, a ilusão se desfez. A luz vermelha do sol poente brilhava nas janelas da igreja de Santa Maria, atrás do nosso banco, e à medida que o sol se punha, houve uma ligeira mudança na refração e reflexão da luz, fazendo parecer que ela se movia. Chamei a atenção de Lucy para esse efeito peculiar, e ela voltou a si com um sobressalto. Ainda assim, parecia triste. Talvez estivesse pensando naquela noite terrível lá no alto. Nunca falamos sobre isso, então não disse nada e voltamos para casa para o jantar. Lucy estava com dor de cabeça e foi para a cama mais cedo. Esperei até vê-la dormindo e saí para dar uma pequena caminhada. Caminhei pelos penhascos em direção ao oeste, sentindo uma doce melancolia, pois pensava em Jonathan. Ao voltar para casa, o luar era tão brilhante que, embora a frente da nossa parte do crescente estivesse na sombra, ainda assim tudo podia ser visto claramente. Olhei para cima, em direção à nossa janela, e vi a cabeça de Lucy inclinada para fora. Pensei que talvez estivesse me esperando, então abri meu lenço e o acenei, mas ela não percebeu, nem fez qualquer movimento. Nesse momento, a luz da lua passou por um ângulo do prédio e iluminou a janela. Lá estava Lucy, com a cabeça encostada no parapeito, os olhos fechados. Ela estava profundamente adormecida, e ao lado dela, sentado no peitoril da janela, havia algo que parecia um pássaro de bom tamanho. Fiquei com medo de que pegasse um resfriado, então corri escada acima. Mas ao entrar no quarto, vi que ela já estava voltando para a cama, ainda dormindo profundamente e respirando com dificuldade. Ela segurava a mão na garganta como se tentasse protegê-la do frio. Não a acordei, apenas a cobri bem com os cobertores. Certifiquei-me de que a porta estava trancada e a janela bem fechada. Ela parece tão doce enquanto dorme, mas está mais pálida do que de costume, e há uma expressão tensa e abatida sob seus olhos que não me agrada. Temo que esteja preocupada com algo. Gostaria de saber o que é. – 15 de agosto. Acordei mais tarde que o habitual. Lucy estava lânguida e cansada e dormiu mesmo depois de termos sido chamadas. Tivemos uma surpresa feliz no café da manhã. O pai de Arthur está melhor e quer que o casamento aconteça em breve. Lucy está cheia de alegria silenciosa e sua mãe está feliz e triste ao mesmo tempo. Mais tarde, no dia, ela me contou a causa. Está triste por perder Lucy como sua própria filha, mas se alegra por ela logo ter alguém que a proteja. Pobre doce senhora! Confiou-me que recebeu sua sentença de morte. Ela não contou a Lucy e me fez prometer segredo. O médico disse a ela que, dentro de poucos meses, no máximo, ela deve morrer, pois seu coração está enfraquecendo. A qualquer momento, até mesmo um choque repentino poderia matá-la. Ah, como devemos evitar que ela saiba sobre aquela terrível noite dos passeios sonâmbulos de Lucy. 17 de agosto. Nenhum diário por 2 dias inteiros. Não tive ânimo para escrever. Alguma sombra parece estar pairando sobre nossa felicidade. Não há notícias de Jonathan e Lucy parece estar ficando mais fraca, enquanto as horas de sua mãe estão chegando ao fim. Não entendo como Lucy está enfraquecendo tanto. Ela come e dorme bem e gosta do ar fresco, mas ao mesmo tempo o rubor em suas bochechas está desaparecendo e ela fica cada vez mais fraca e lânguida a cada dia. À noite ouço sua respiração ofegante, como se lhe faltasse ar.
Eu mantenho a chave da nossa porta sempre presa ao meu pulso à noite, mas mesmo assim ela se levanta e anda pelo quarto, sentando-se à janela aberta. Ontem à noite, quando acordei, a encontrei inclinada para fora. Tentei acordá-la, mas não consegui. Ela estava em um desmaio. Quando consegui trazê-la de volta, estava tão fraca quanto água e chorava silenciosamente entre longas e dolorosas lutas por fôlego. Quando perguntei como chegou à janela, ela balançou a cabeça e virou-se. Espero que seu mal-estar não seja causado pela pontada acidental do alfinete de segurança. Olhei para sua garganta agora há pouco, enquanto dormia, e os pequenos ferimentos não parecem ter cicatrizado. Ainda estão abertos, e se algo, parecem maiores do que antes, com as bordas finamente esbranquiçadas. Parecem pequenas manchas brancas com centros avermelhados. Se não sararem dentro de 1 ou 2 dias, insistirei para que o médico as examine. Carta de Samuel F. Billington e Filho, advogados Whitby, para os senhores Carter, Patterson e Companhia, Londres, 17 de agosto. Prezados senhores, junto a esta, por favor, recebam a fatura das mercadorias enviadas pela Great Northern Railway. As mesmas devem ser entregues em Carfax, próximo a Purfleet, imediatamente após a chegada à estação de mercadorias de King's Cross. A casa encontra-se atualmente vazia, mas anexamos as chaves, todas devidamente rotuladas. Solicitamos que depositem as caixas, 50 no total, que compõem o carregamento, no edifício parcialmente em ruínas que faz parte da propriedade e está marcado com a letra A no diagrama rascunhado em anexo. Seu agente reconhecerá facilmente o local, pois trata-se da antiga capela da mansão. As mercadorias partirão no trem das 21h30 de hoje e deverão chegar a King's Cross às 16h30 de amanhã à tarde. Como nosso cliente deseja que a entrega seja feita o mais rápido possível, seremos gratos se puderem providenciar equipes prontas na estação de King's Cross, no horário mencionado, para transportar imediatamente as mercadorias ao destino. Para evitar qualquer atraso devido a exigências burocráticas relativas ao pagamento em seu departamento, anexamos aqui um cheque de 10 libras, cujo recebimento pedimos que confirmem. Caso a taxa seja menor que esse valor, poderão devolver o troco. Se for maior, enviaremos um cheque para cobrir a diferença, assim que nos informarem. As chaves devem ser deixadas no caminho da entrada principal da casa, onde o proprietário poderá pegá-las ao entrar na residência por meio de sua cópia da chave. Pedimos que não nos tomem por excessivamente insistentes ao pressioná-los em todos os sentidos para obter a máxima rapidez. Somos, prezados senhores, atenciosamente, Samuel F. Billington e Filho. Carta das senhores Carter, Patterson e Companhia, Londres, para os senhores Billington e Filho, Whitby, 21 de agosto. Prezados senhores, acusamos o recebimento de 10 libras e informamos a devolução do cheque no valor de 1 libra, 17 shillings e 9 pence, referente ao saldo do pagamento, conforme demonstrado no recibo anexo. As mercadorias foram entregues exatamente conforme as instruções e as chaves foram deixadas no pacote na entrada principal, conforme indicado. Somos, prezados senhores, respeitosamente, Carter, Patterson e Companhia. Diário de Mina Murray. 18 de agosto. Hoje estou feliz e escrevendo sentada no banco do cemitério. Lucy está muito melhor. Na noite passada, ela dormiu profundamente a noite toda e não me incomodou nenhuma vez. O rubor parece estar voltando às suas bochechas, embora ela ainda esteja pálida e com aparência cansada. Se ela estivesse com algum tipo de anemia, eu entenderia, mas não é isso. Ela não está com sintomas de doença, mas sim radiante de vida e alegria. Toda aquela aparência mórbida parece ter desaparecido dela, e ela tem sido apenas sua versão mais animada, como se eu precisasse de um lembrete daquela noite, e de que foi aqui, neste mesmo banco, que a encontrei dormindo.
Enquanto me contava isso, ela brincou batendo com o calcanhar da bota na lápide e disse: Meus pés pequenos não fazem tanto barulho quanto os seus. Eu quase disse que o velho Sr. Swales teria me dito que era porque não queria acordar George. E como ela estava tão comunicativa e bem-humorada, perguntei se havia sonhado com aquela noite. Antes que pudesse responder, apareceu uma ruga preocupada em sua testa, o qual Arthur, eu ainda o chamo Arthur por hábito, diz que ama. E, de fato, não me surpreende que ele ame. Então ela continuou em um tom de devaneio, como se tentasse lembrar. Eu não consegui entender, mas parecia tão real. Eu só queria estar aqui neste lugar, não sei porquê, pois estava com medo de alguma coisa, não sei do quê. O que me lembro, embora suponha que estivesse dormindo, é de passar pelas ruas e sobre a ponte. Um peixe saltou quando eu passei e me inclinei para olhar para ele, e ouvi um monte de cães uivando. O som parecia como se fossem centenas de cães uivando ao mesmo tempo, enquanto eu subia os degraus. Então tenho uma memória vaga de algo longo e escuro com olhos vermelhos, como vimos no pôr do sol, e algo muito doce e muito amargo ao mesmo tempo. E então me senti afundando em águas profundas e escuras, e havia um canto nos meus ouvidos, como já ouvi dizer que acontece com quem está se afogando. Então tudo parecia se afastar de mim. Minha alma parecia sair do corpo e flutuar pelo ar. Acho que me lembro de que, uma vez que o faroeste estava bem abaixo de mim, houve uma espécie de sensação agonizante, como se eu estivesse em um terremoto, e voltei tremendo e te vi me balançando. Eu te vi fazer isso antes de te sentir. Então ela começou a rir. Isso me pareceu um pouco estranho e eu a ouvi sem fôlego. Não gostei muito disso e achei melhor não manter esse assunto. Então mudamos para outros temas e Lucy voltou a ser sua antiga e alegre versão. Quando voltamos para casa, a brisa fresca havia revivado sua cor e suas faces pálidas estavam realmente rosadas. Sua mãe ficou ainda mais feliz ao vê-la e todas passamos um dia muito feliz juntas. 19 de agosto. Alegria, alegria, alegria. Embora nem toda a alegria. Notícias de Jonathan. O pobre rapaz tem estado doente. É por isso que não escreveu. Não sou egoísta a ponto de pensar nisso ou dizer isso, mas eu sei. O Sr. Hawkins me enviou uma nota junto com a carta e escreveu ele mesmo, de forma tão gentil, dizendo que devo ir imediatamente a Jonathan ajudá-lo se necessário e trazê-lo para casa. O Sr. Hawkins disse que não seria bom um atraso se fôssemos nos casar. Chorei ao ler a boa carta da irmã, até sentir minha roupa molhada contra o meu peito, onde a carta estava, pois Jonathan está no meu coração e deve permanecer aqui, pois é onde ele sempre estará. Minha jornada está toda planejada e minha bagagem pronta. Só estou cuidando de uns poucos detalhes. Lucy levará meu baú para Londres e o manterá lá até que eu o peça, pois pode ser que tenho que escrever mais para ele. Preciso falar com Jonathan, meu marido. A carta que ele escreveu e tocou deve me confortar até que nos encontremos. Carta de Irmã Ágata, Hospital de São José e Santa Maria, Budapeste, para a senhorita Wilhelmina Murray. 12 de agosto. Prezada senhora, escrevo por desejo do Sr. Jonathan Harker, que ainda não está forte o suficiente para fazê-lo sozinho, para informá-la de que ele está progredindo bem, graças a Deus, e a São José e Santa Maria. Ele está sob nossos cuidados há quase 6 semanas, sofrendo de uma violenta febre cerebral. Ele deseja que eu transmita seu amor e diga que por este correio escrevo por ele ao Sr. Peter Hawkins, de Exeter, para expressar seus respeitos e dizer que lamenta o atraso e que todo o seu trabalho está concluído. Ele precisará de algumas semanas de descanso em nosso sanatório nas colinas, mas depois retornará. Ele pede que eu diga que não tem dinheiro suficiente com ele e que gostaria de pagar por sua estadia aqui, para que outros que precisem não fiquem sem ajuda. Acredite em mim, sua, com simpatia e todas as bênçãos, Irmã Ágata. Pós-scriptum. Como meu paciente está dormindo, abro esta carta para lhe contar algo mais.
Ele me falou tudo sobre você e que em breve será sua esposa. Todas as bênçãos para vocês dois. Ele sofreu um choque terrível, é o que diz nosso médico, e seus delírios foram assustadores. Sobre lobos, veneno e sangue, sobre fantasmas e demônios, e temo dizer sobre o que mais. Seja sempre cuidadosa com ele, para que nada do tipo o agite por muito tempo. Os traços de uma doença como a dele não desaparecem facilmente. Já deveríamos ter escrito há muito tempo, mas não sabíamos nada sobre seus amigos. E ele não carregava nada que alguém pudesse entender. Ele chegou no trem vindo de Klausenburg e o chefe da estação de lá disse ao condutor que ele entrou na estação gritando por uma passagem para casa. Ao perceberem por seu comportamento violento que ele era inglês, deram-lhe uma passagem para a estação mais distante no caminho para lá que o trem alcançava. Tenha certeza de que ele está bem cuidado. Ele conquistou todos com sua doçura e gentileza. Ele está realmente melhorando e não tenho dúvidas de que em algumas semanas estará completamente recuperado. Mas cuide bem dele por segurança. Que Deus, São José e Santa Maria concedam a vocês muitos, muitos anos felizes juntos. Diário do Dr. Seward, mantido em fonógrafo. 19 de agosto. Mudança estranha e repentina em Renfield na noite passada. Por volta das 8 horas, ele começou a ficar agitado e a farejar ao redor, como um cão quando está rastreando algo. O atendente percebeu seu comportamento e, sabendo do meu interesse nele, o incentivou a falar. Normalmente ele é respeitoso com o atendente, e às vezes até serviu. Mas esta noite, segundo o homem me contou, ele estava completamente altivo. Recusou-se a falar com ele de qualquer maneira. Tudo o que disse foi: Eu não quero falar com você. Você não importa agora. O mestre está próximo. O atendente acredita que seja algum tipo repentino de mania religiosa que o dominou. Se for o caso, precisamos estar atentos para problemas, pois um homem forte, com mania homicida e religiosa ao mesmo tempo, pode ser muito perigoso. Essa combinação é terrível. Às 9 horas, fui visitá-lo pessoalmente. Sua atitude comigo foi a mesma que teve com o atendente. Em sua suprema sensação de autoconfiança, a diferença entre mim e o atendente parecia para ele como nada. Parece mania religiosa, e logo ele pensará que é Deus. Essas distinções infinitesimais entre homem e homem são insignificantes para um ser onipotente. Como esses loucos se revelam, o verdadeiro Deus não deixa cair um pardal. Mas o Deus criado pela visão humana não vê diferença entre uma águia e um pardal. Ah, se os homens ao menos soubessem. Por meia hora ou mais, Renfield continuou a se agitar cada vez mais. Não dei a entender que o observava, mas continuei atento da mesma forma. De repente, aquele olhar astuto surgiu em seus olhos. Aquele que sempre vemos quando um louco é tomado por uma ideia e, com o movimento característico da cabeça e das costas que os atendentes do asilo conhecem tão bem, ele ficou quieto de repente. Foi até a beira da cama com resignação e olhou para o espaço com os olhos apagados. Achei que poderia descobrir se seus devaneios eram reais ou apenas assumidos, e tentei levá-lo a falar de seus animais de estimação, um tema que nunca deixou de chamar sua atenção. No início ele não respondeu, mas finalmente disse com irritação: Que se danem todos! Não dou a mínima por eles! O quê? Perguntei. Você não quer me dizer que não se importa mais com as aranhas? Aranhas são seu hobby e o bloco de notas está cheio de colunas de pequenas figuras. Para isso, ele respondeu enigmaticamente: As donzelas da noiva alegram os olhos que esperam a vinda da noiva. Mas quando a noiva se aproxima, então as donzelas nada mais veem além dos olhos que estão cheios. Ele não quis explicar, mas permaneceu obstinadamente sentado na cama durante todo o tempo em que permaneci com ele. Estou muito agitado esta noite e deprimido.
Não consigo parar de pensar em Lucy e em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se eu não dormir, uma dose de coral, a droga dos sonhos. Morpheus, 2CHCl3OH2O. Tenho que tomar cuidado para não torná-lo um hábito. Não, esta noite não tomarei nada. Pensei em Lucy e não a desonrarei, misturando as duas coisas. Se for necessário, esta noite ficarei sem dormir. Fiquei feliz por tomar essa decisão. Ainda mais feliz por ter mantido a minha escolha. Eu estava inquieto na cama e tinha ouvido o relógio bater 2 vezes, quando o vigia noturno veio me chamar da ala, dizendo que Renfield havia escapado. Joguei minhas roupas e corri imediatamente. Meu paciente é perigoso demais para estar vagando por aí. Suas ideias podem levá-lo a agir perigosamente com estranhos. O atendente estava me esperando. Ele disse que tinha visto Renfield se deitar calmamente na cama, depois de olhar pela janela por algum tempo. Sua atenção foi chamada pelo som da janela sendo arrancada. Ele correu e viu seu paciente se esgueirando pela janela, e imediatamente enviou alguém atrás de mim. Ele estava apenas com seu roupão de noite e, portanto, temia seguir Renfield muito de perto, caso o louco tentasse atacá-lo ao perceber que estava sendo seguido, ou talvez se jogasse da janela do edifício. O atendente é um homem corpulento e não conseguiu sair pela janela. Eu sou magro e, assim, com sua ajuda, eu saí com os pés para a frente e, como faltavam apenas uns poucos pés para o chão, pousei sem me ferir. O atendente me disse que o paciente tinha ido para a esquerda e tinha seguido em linha reta. Então corri o mais rápido que pude. Ao atravessar a faixa de árvores, vi uma figura branca escalando o alto muro que separa o nosso terreno do da casa abandonada. Voltei correndo e disse ao vigia para chamar 3 ou 4 homens imediatamente e me seguir até o terreno de Carfax, caso nosso amigo estivesse lá. Peguei uma escada eu mesmo e, atravessando o muro, desci do outro lado. Eu pude ver a figura de Renfield desaparecendo atrás do ângulo da casa, então corri atrás dele. Do outro lado da casa, encontrei-o pressionado contra a velha porta de carvalho reforçada com ferro da capela. Ele estava falando, aparentemente com alguém, mas eu tive receio de me aproximar o suficiente para ouvir o que dizia, com medo de assustá-lo e fazê-lo fugir. Perseguir um enxame errante de abelhas não é nada comparado a seguir um lunático nu quando ele estava tomado pelo impulso de escapar. Depois de alguns minutos, percebi que ele não notava nada ao seu redor. Então, me arrisquei a me aproximar mais. Principalmente porque meus homens já haviam atravessado o muro e estavam cercando. Eu o ouvi dizer: Estou aqui para cumprir suas ordens, mestre. Sou seu servo e o senhor me recompensará, pois serei fiel. Adorei-o por muito tempo e de longe. Agora que está próximo, aguardo suas ordens, e o senhor não me deixará para trás. Deixará, querido mestre, ao distribuir suas bênçãos. Ele é um velho egoísta de qualquer forma. Até mesmo quando acredita estar diante de uma presença real, ainda pensa em pão e peixe. Suas manias são uma combinação assustadora. Quando finalmente o cercamos, ele lutou como um tigre. Ele é imensamente forte e parecia mais uma fera selvagem do que um homem. Nunca vi um lunático em um acesso de fúria tão violento antes, e espero nunca mais ver. Felizmente, descobrimos sua força e o perigo que representa a tempo. Com uma força e determinação como as dele, poderia ter causado um grande estrago antes de ser contido. Agora, pelo menos, está seguro. Nem mesmo Jack Shepherd conseguiria se livrar da camisa de força que o mantém preso. E ele está acorrentado à parede no quarto acolchoado. Seus gritos às vezes são terríveis, mas os silêncios que o seguem são ainda mais assustadores, pois cada movimento seu transborda intenção assassina. Agora há pouco, ele falou palavras coerentes pela primeira vez. Serei paciente, mestre. Está vindo. Então peguei a deixa e fui embora também. Estava muito agitado para dormir, mas escrever neste diário me acalmou, e sinto que conseguirei dormir esta noite. Drácula,
Capítulo 9. Carta de Mina Harker para Lucy Westenra. Budapeste, 24 de agosto. Minha queridíssima Lucy, sei que você deve estar ansiosa para saber tudo o que aconteceu desde que nos despedimos na estação de trem em Whitby. Bem, minha querida, cheguei bem a Hull, peguei o barco para Hamburgo e depois o trem para cá. Sinto que mal consigo lembrar da viagem, exceto pelo fato de saber que estava indo ao encontro de Jonathan e que, como teria que cuidar dele, era melhor descansar o máximo possível. Encontrei meu querido tão magro, pálido e fraco. Toda a determinação desapareceu de seus olhos e aquela dignidade tranquila que eu lhe descrevi antes sumiu. Ele é apenas uma sombra de si mesmo e não se lembra de nada do que aconteceu com ele há muito tempo. Pelo menos quer que eu acredite nisso. E eu nunca perguntarei. Ele sofreu um choque terrível e temo que tentar recordar possa sobrecarregar seu pobre cérebro. A irmã Agatha, que é uma criatura bondosa e uma enfermeira nata, me contou que ele delirava sobre coisas horríveis enquanto estava fora de si. Quis que ela me dissesse o que eram, mas ela apenas fez o sinal da cruz e disse que jamais contaria. Que os delírios dos enfermos são segredos de Deus e que uma enfermeira, por vocação, deve respeitar essa confiança. Ela é uma alma doce e boa. No dia seguinte, quando percebeu que eu estava preocupada, voltou ao assunto e, depois de dizer que jamais poderia revelar sobre o que o meu pobre querido delirava, acrescentou: Posso lhe dizer uma coisa, minha querida? Não era sobre nada que ele tenha feito de errado, e você, como sua futura esposa, não tem motivo para se preocupar. Ele não se esqueceu de você, nem do que lhe deve. Seu medo era de coisas grandes e terríveis, sobre as quais nenhum mortal pode falar. Acredito que a querida irmã tenha pensado que eu poderia sentir ciúmes caso meu pobre querido tivesse se apaixonado por outra garota. A ideia de eu ter ciúmes de Jonathan. E, no entanto, minha querida, deixe-me sussurrar. Senti um arrepio de alegria ao perceber que eu sabia que nenhuma outra mulher poderia ser uma causa de preocupação para ele. Agora estou escrevendo ao lado de sua cama, onde posso ver seu rosto enquanto ele dorme. Ele está despertando. Quando me pediu seu casaco, queria pegar algo no bolso. Disse à irmã Agatha e ela trouxe todas as suas coisas. Entre elas estava o caderno dele, e eu ia pedir para olhar, pois eu sabia que poderia encontrar alguma pista do que o afligia. Mas suponho que ele tenha visto minha preocupação nos olhos, pois primeiro me chamou para junto da janela, como se quisesse me deixar sozinha por um momento. Depois, me chamou de volta, e quando cheguei perto, ele colocou a mão sobre o caderno e disse muito solenemente: Wilhelmina. Soube então que ele estava em extrema aflição, pois ele nunca me chamou por esse nome, exceto quando me pediu em casamento. Você sabe, querida, que minha visão do vínculo entre marido e esposa é esta: não deve haver segredos nem dissimulação. Tive um grande choque, e quando tento pensar no que sinto, minha cabeça gira, e não sei se o que vivi foi real ou apenas os delírios de um louco. Você sabe que tive febre cerebral, e isso deve ser o bastante. O segredo está aqui, e não quero conhecê-lo. Quero recomeçar minha vida aqui com meu casamento. Pois, minha querida, decidimos nos casar assim que as formalidades forem resolvidas. Você está disposta, Wilhelmina, a compartilhar a minha ignorância? Aqui está o livro. Pegue-o e guarde-o. Leia-o se quiser, mas nunca me conte o que está nele, a menos que algum dever solene exija que eu saiba. Leve-o e guarde-o aqui. Ele caiu para trás, exausto, e coloquei o caderno debaixo do travesseiro e o beijei. Pedi à irmã Agatha que solicitasse permissão ao superior para realizarmos nosso casamento esta tarde, e agora aguardo a resposta. Ela acabou de vir me dizer que o capelão da missa inglesa foi chamado. Vamos nos casar dentro de 1 hora, assim que Jonathan acordar. Lucy, o momento chegou e passou. Sinto-me muito solene, mas muito, muito feliz. Jonathan estava um pouco melhor após a cerimônia e tudo correu bem. Quando ele se sentou na cama, apoiado nos travesseiros, respondeu: "Eu aceito", de maneira firme e forte. Segurei sua mão e meu coração estava tão cheio que até mesmo as palavras pareciam difíceis de sair. As queridas irmãs estavam tão emocionadas quanto eu. Que Deus me ajude.
Nunca esquecerei o peso grave e doce das responsabilidades que assumi. Agora devo contar a você algo presente. Quando o capelão e as irmãs haviam partido e eu fiquei sozinha com meu marido... Oh, Lucy, é a primeira vez que escrevo essas palavras. Meu marido. Ele me deixou sozinha por um momento. Pegou o livro debaixo do travesseiro, envolveu-o em papel branco, amarrou-o com uma fita azul pálida, que era minha e estava ao redor do meu pescoço, e selou o nó com o nosso anel de casamento. Beijei o selo e o entreguei ao meu marido, e disse a ele que o guardaria assim, pois seria um sinal exterior e visível para todos os anos de nossas vidas de que confiávamos um no outro. Que eu nunca o abriria, a menos que fosse pelo bem dele ou por algum dever inescapável. Então ele pegou minha mão na dele, e oh, Lucy, foi a primeira vez que ele segurou a mão de sua esposa, e disse que era a coisa mais preciosa de todo o vasto mundo, e que passaria por tudo novamente para conquistá-la se fosse necessário. O pobre querido queria dizer apenas uma parte do passado, mas ele ainda não consegue compreender o tempo. E eu não me surpreenderei se, no começo, ele misturar não apenas o mês, mas o ano. Bem, minha querida, o que eu poderia dizer? Só pude dizer a ele que eu era a mulher mais feliz de todo o vasto mundo e que nada tinha para lhe dar além de mim mesma, da minha vida e da minha confiança, e que com isso também lhe entregava o meu amor e meu dever por todos os dias da minha vida. E minha querida, quando ele me beijou e me puxou para perto com suas pobres mãos fracas, foi como um juramento muito solene entre nós. Lucy, querida, você sabe por que estou lhe contando tudo isso? Não é apenas porque tudo isso é doce para mim, mas porque você foi e ainda é muito querida para mim. Tive o privilégio de ser sua amiga e guia quando você saiu do colégio para se preparar para a vida adulta. Quero que veja agora, com os olhos de uma esposa muito feliz, aonde o dever me levou, para que em sua própria vida de casada você também possa ser tão feliz quanto eu sou. Minha querida, se Deus permitir, que sua vida seja tudo o que promete ser. Um longo dia de luz do sol, sem ventos ásperos, sem esquecer o dever, sem desconfiança. Não posso desejar que você não tenha nenhuma dor, pois isso nunca será possível. Mas espero que você seja sempre tão feliz quanto eu sou agora. Adeus, minha querida. Postarei esta carta imediatamente e talvez lhe escreva novamente muito em breve. Preciso parar, pois Jonathan está acordando. Tenho que cuidar do meu marido. Sua sempre amorosa, Mina Harker. Carta de Lucy Westenra para Mina Harker. Whitby, 30 de agosto. Minha querida Mina, oceanos de amor e milhões de beijos, e que você em breve esteja em sua própria casa com seu marido. Gostaria que você pudesse voltar logo para ficar conosco aqui. Este ar forte logo restauraria Jonathan. Já me restaurou completamente. Estou com apetite de corvo marinho, cheia de vida e dormindo muito bem. Você ficará feliz em saber que parei completamente de andar enquanto durmo. Acho que não saí da minha cama há uma semana, pelo menos depois que me deito à noite. Arthur diz que estou engordando. Ah, esqueci de lhe contar que Arthur está aqui. Temos feito tantas caminhadas, passeios de charrete, cavalgadas, remadas, partidas de tênis e pescaria juntos. E eu o amo mais do que nunca. Ele me diz que me ama ainda mais, mas duvido disso, pois no começo ele já me disse que não poderia me amar mais do que já amava naquele momento. Mas isso é bobagem. Lá está ele me chamando, então por enquanto não escrevo mais. Com amor, Lucy. PS. Mamãe manda lembranças. Ela parece estar melhor, a pobre querida. PPS. Vamos nos casar no dia 28 de setembro. Diário do Dr. Seward. 20 de agosto. O caso de Renfield torna-se cada vez mais interessante. Ele agora está tão tranquilo que há períodos de cessação de sua paixão. Durante a primeira semana após seu ataque, ele estava perpetuamente inquieto. Então, certa noite, assim que a lua nasceu, ele ficou quieto e continuou murmurando para si mesmo. Agora posso esperar, agora posso esperar, agora posso esperar, agora posso esperar, agora posso esperar. O atendente veio me avisar e eu desci imediatamente para vê-lo. Ele ainda estava na camisa de força no quarto acolchoado, mas a expressão de súplica havia desaparecido de seu rosto e seus olhos tinham algo de seu antigo brilho. Eu poderia quase dizer brilho maligno. No entanto, fiquei satisfeito com sua condição atual e ordenei que ele fosse solto.
Os atendentes hesitaram, mas finalmente cumpriram minhas ordens sem protestar. Foi estranho que o paciente tivesse humanidade suficiente para perceber sua desconfiança, pois, aproximando-se de mim, sussurrou enquanto olhava furtivamente para eles. Eles acham que eu poderia te machucar. Imaginem se eu te machucasse. Tolos. Foi reconfortante, de certa forma, encontrar-me dissociado, mesmo na mente desse pobre louco dos outros. Mas, ao mesmo tempo, não compreendo seu pensamento. Tenho que entender que ele acha que tenho algo em comum com ele, de modo que estamos, por assim dizer, juntos em pé de igualdade? Ou ele precisa fugir de algo tão grandioso que minha tranquilidade lhe seja necessária? Preciso descobrir mais tarde. Hoje à noite ele não falará. Nem mesmo a oferta de um gatinho ou de um gato adulto o atrai. Ele apenas diz... Não me interesso mais por gatos. Tenho mais coisas em mente agora e posso esperar. Ele apenas diz... Depois de um tempo deixei-o. O atendente me disse que ele ficou quieto até pouco antes do amanhecer e então começou a demonstrar inquietação. E por fim, ficou violento até entrar em um paroxismo que o deixou tão exausto que caiu em uma espécie de coma. 3 noites seguidas aconteceu a mesma coisa. Silêncio total durante o dia e inquietação à medida que a lua nascia. Gostaria de encontrar alguma pista para a causa disso. Quase parece que há alguma influência oculta que vem e vai. Pensamento feliz. Vamos hoje à noite jogar o mesmo jogo contra as probabilidades. Ele escapou antes sem nosso auxílio. Hoje à noite ele não escapará tão facilmente. Vou dar-lhe uma chance e deixar os homens prontos para agir, caso necessário. 23 de agosto. O inesperado sempre acontece. Como Disraeli conhecia bem a vida. Nosso pássaro encontrou a jaula aberta, mas não voou. Então podemos fazer os preparativos necessários a tempo. De qualquer forma, provamos uma coisa. Que os períodos de tranquilidade têm um tempo razoável de duração. Devemos, portanto, ser capazes de afrouxar suas amarras por algumas horas a cada dia. Já dei ordens para que os atendentes o observem, para estudar sua mente e estado enquanto ele estiver tranquilo, até 1 hora antes do amanhecer. O pobre diabo pode muito bem aproveitar o alívio que isso lhe proporcionará. Fui chamado. O paciente escapou mais uma vez. Mais tarde, outra tentativa frustrada. Renfield esperou pacientemente até que o atendente estivesse entrando na sala para inspecioná-lo. Então, ele correu para fora, passando por ele e descendo pelo corredor. Enviei um recado para que os atendentes o seguissem. Mais uma vez, ele entrou no terreno da casa abandonada e o encontramos no mesmo lugar, pressionado contra a porta da antiga capela. Quando me viu, ficou furioso, e se os atendentes não tivessem agarrado a tempo, ele teria tentado me matar. Enquanto o segurávamos, algo estranho aconteceu. De repente, ele redobrou os esforços para se soltar e, tão subitamente quanto começou, ficou calmo. Instintivamente olhei ao redor, mas não vi nada. Então captei o olhar do paciente e o segui, mas não consegui distinguir nada no céu iluminado pela lua, exceto um grande morcego, que batia suas asas silenciosamente e de maneira fantasmagórica em direção ao oeste. Morcegos costumam girar e voar de forma errática, mas este parecia seguir em linha reta, como se soubesse exatamente para onde estava indo, ou tivesse algum propósito próprio. O paciente foi se acalmando a cada instante e logo depois disse: Vocês não precisam me amarrar. Irei tranquilamente. Sem dificuldade, voltamos para casa. Sinto que há algo sinistro nessa calma e não esquecerei esta noite. Diário de Lucy Westenra. Willingham, 24 de agosto. Eu devo imitar a Mina e continuar anotando as coisas. Assim poderemos ter longas conversas quando nós nos encontrarmos. Fico me perguntando quando isso acontecerá. Eu gostaria que ela estivesse comigo novamente, pois me sinto tão infeliz. Ontem à noite, parecia que estava sonhando novamente, como em Whitby. Talvez seja pela mudança de ar ou por estar em casa novamente. Tudo está escuro e horrível para mim, pois não consigo me lembrar de nada, mas estou cheia de um medo vago, e me sinto tão fraca e exausta. Quando o Arthur veio almoçar, ele parecia bem triste ao me ver, e eu não tinha energia para tentar ficar animada. Fico pensando se eu poderia dormir no quarto da minha mãe esta noite.
Vou inventar uma desculpa e tentar. 25 de agosto. Outra noite ruim. Minha mãe não parece ter gostado muito da minha proposta. Ela não está muito bem e provavelmente teme me preocupar. Eu tentei ficar acordado e consegui por um tempo, mas quando o relógio bateu às 12, isso me acordou de um cochilo, então devo ter adormecido. Houve um tipo de arranhão ou flap na janela, mas eu não liguei. E como não me lembro mais de nada, suponho que tenha adormecido então. Mais pesadelos. Eu gostaria de conseguir lembrá-los. Esta manhã estou horrivelmente fraca. Meu rosto está pálido como a morte, e minha garganta dói. Deve ser algo errado com os meus pulmões, pois parece que nunca consigo respirar o suficiente. Vou tentar me animar quando o Arthur chegar, ou então sei que ele ficará muito triste ao me ver assim. Hotel Albermale, 31 de agosto. Meu caro Jack, quero que me faça um favor. A Lucy está doente. Isto é, ela não tem uma doença específica, mas está com uma aparência horrível e piora a cada dia. Perguntei a ela se há alguma causa. Não se atreva a perguntar à mãe dela, pois perturbar a mente da pobre senhora sobre a filha no estado atual de saúde dela seria fatal. A senhora Westenra confiou a mim que o destino de Lucy está selado. Doença no coração, embora a pobre Lucy ainda não saiba disso. Tenho certeza de que há algo atormentando a mente de minha querida menina. Fico quase desesperado quando penso nela. Olhar para ela me causa uma dor. Eu disse a ela que pediria para você vê-la, e embora ela tenha hesitado no começo, sei por quê, meu velho amigo. Ela finalmente consentiu. Sei que será uma tarefa dolorosa para você, velho amigo, mas é por ela, e eu não posso hesitar em pedir, nem você em agir. Você virá almoçar em Hillingham amanhã às 2 horas, para não levantar suspeitas na senhora Westenra. E depois do almoço, a Lucy aproveitará a oportunidade para ficar sozinha com você. Eu vou aparecer para o chá e podemos sair juntos. Estou cheio de ansiedade e quero consultar você sozinho assim que puder, depois de você vê-la. Não fale. Arthur. 1º de setembro. Fui chamado para ver meu pai, que está pior. Estou escrevendo. Escreva-me detalhadamente pelo correio de hoje à noite para Ring. Envie-me um telegrama se necessário. Carta do Dr. Seward para Arthur Holmwood. 2 de setembro. Meu querido amigo, em relação à saúde da senhorita Westenra, apresso-me informá-lo imediatamente que, em minha opinião, não há nenhuma perturbação funcional, nem nenhuma doença que eu conheça. Ao mesmo tempo, não estou de forma alguma satisfeito com sua aparência. Ela está tristemente diferente do que era quando a vi pela última vez. Claro, você deve ter em mente que não tive a oportunidade completa de realizar o exame que gostaria. Nossa própria amizade cria uma pequena dificuldade que nem mesmo a ciência médica ou os costumes podem superar. É melhor que eu lhe conte exatamente o que aconteceu, deixando você tirar em parte suas próprias conclusões. Depois, direi o que fiz e o que proponho fazer. Encontrei a senhorita Westenra aparentemente de bom humor. Sua mãe estava presente e em poucos segundos decidi que ela estava fazendo todo o possível para enganar a mãe e evitar que ela ficasse ansiosa. Não tenho dúvida de que ela suspeita, se não sabe, da necessidade de cautela. Almoçamos sozinhos e, enquanto todos nós nos esforçávamos para estar animados, acabamos, como algum tipo de recompensa pelos nossos esforços, conseguindo realmente uma animação entre nós. Depois, a senhorita Westenra foi se deitar e Lucy ficou comigo. Fomos para o seu boudoir e, até chegarmos lá, sua animação permaneceu, pois os empregados estavam indo e vindo. No entanto, assim que a porta se fechou, a máscara caiu do seu rosto e ela se deixou cair em uma cadeira com um grande suspiro, escondendo os olhos com a mão. Quando vi que seu bom humor havia desaparecido, aproveitei imediatamente sua reação para fazer um diagnóstico. Ela me disse muito docemente:
Não posso dizer o quanto detesto falar sobre mim mesma. Lembrei de que a confiança de um médico é sagrada, mas que você estava profundamente ansioso por ela. Ela entendeu imediatamente o que eu queria dizer e resolveu essa questão com uma palavra. Conte a Arthur tudo o que você quiser, não me importo comigo mesma, tudo por ele. Eu pude ver facilmente que ela está um pouco sem sangue, mas não consegui ver os sinais usuais de anemia. E por acaso eu realmente consegui testar a qualidade do sangue dela, pois ao abrir uma janela que estava dura, um cordão se rompeu, e ela cortou a mão ligeiramente com o vidro quebrado. Foi algo simples em si, mas me deu uma oportunidade evidente, e eu consegui pegar algumas gotas de sangue e as analisei. A análise qualitativa deu uma condição bastante normal e mostra, eu inferiria, um estado vigoroso de saúde. Em outras questões físicas, fiquei bastante satisfeito de que não há motivo para ansiedade. Mas como deve haver uma causa em algum lugar, cheguei à conclusão de que deve ser algo mental. Ela se queixa de dificuldade em respirar dormindo e que quando estava em Whitby o hábito voltou, e que uma vez ela saiu andando à noite e foi até Eastcliff, onde a senhorita Murray a encontrou. Mas ela me assegura que, ultimamente, o hábito não voltou. Estou em dúvida, e então fiz o melhor que sei fazer. Escrevi para meu velho amigo e mestre, o professor Van Helsing, de Amsterdã, que sabe tanto sobre doenças obscuras quanto qualquer pessoa no mundo. Pedi que ele viesse, e como você me disse que tudo deveria ser por sua conta, mencionei a ele quem você é e suas relações com a senhorita Westerra. Isso, meu caro amigo, é apenas em obediência aos seus desejos, pois estou mais do que orgulhoso e feliz em fazer o que puder por ela. Van Helsing faria, sei disso, qualquer coisa por mim por um motivo pessoal. Então, não importa o motivo pelo qual ele venha, devemos aceitar suas vontades. Ele é um homem aparentemente arbitrário, mas isso é porque ele sabe do que está falando melhor do que qualquer outra pessoa. Ele é filósofo e metafísico, e um dos cientistas mais avançados de seu tempo. E ele tem, eu acredito, uma mente absolutamente aberta. Isso, com um nervo de ferro, um temperamento como de uma corrente de gelo, uma resolução indomável, autocontrole e tolerância exaltados de virtudes a bênçãos, e o coração mais bondoso e verdadeiro que bate. Esses formam seu equipamento para o nobre trabalho que ele está fazendo pela humanidade. Trabalho tanto teórico quanto prático, pois suas visões são tão amplas quanto sua simpatia abrangente. Eu lhe conto esses fatos para que você entenda por que tenho tanta confiança nele. Pedi que ele viesse imediatamente. Verei a senhorita Westerra amanhã novamente. Ela deve me encontrar nas lojas, para que eu não alarme a mãe dela com uma repetição muito precoce da minha visita. Sempre seu, John Seward. Carta de Abraham Van Helsing, M.D., D. Ph. D. Lit., etc., etc., para o Dr. Seward. 2 de setembro. Meu bom amigo, quando recebi sua carta, já estava a caminho de você. Por boa sorte, posso partir imediatamente, sem causar nenhum prejuízo àqueles que confiaram em mim. Se a sorte fosse outra, seria ruim para aqueles que confiaram, pois vem ao meu amigo quando ele me chama para ajudar aqueles que ele preza. Diga a seu amigo que, quando naquele momento você sugou de minha ferida tão rapidamente o veneno da gangrena, daquela faca que nosso outro amigo, muito nervoso, deixou escapar, você fez mais por ele quando ele precisar da minha ajuda, e me chama para isso, do que toda a sua grande fortuna poderia fazer. Mas é um prazer a mais fazer por ele, seu amigo. Sou você que vem. Tenha então quartos para mim no Great Eastern Hotel, para que eu possa estar por perto. E por favor, organize para que possamos ver a jovem senhora não muito tarde amanhã. Pois é provável que eu precise voltar aqui naquela noite, mas, se necessário, voltarei em 3 dias e ficarei mais tempo, se for preciso. Até lá, adeus, meu amigo John. Van Helsing. Carta do Dr. Seward para o Honorável Arthur Holmwood. 3 de setembro. Meu caro Art, Van Helsing chegou e já foi embora.
Ele veio comigo para Hillingham e descobriu que, por descrição de Lucy, sua mãe estava almoçando fora, para que estivéssemos sozinhos com ela. Van Helsing fez um exame muito cuidadoso da paciente. Ele deve me relatar, e eu o avisarei, pois, claro, não estive presente o tempo todo. Ele está, receio, muito preocupado, mas disse que precisa pensar. Quando lhe falei sobre a nossa amizade e como você confia em mim nesse assunto, ele disse: Você deve contar tudo o que pensa. Diga-lhe o que eu penso, se você puder adivinhar se quiser. Não estou brincando. Isso não é uma brincadeira, mas vida é morte. Talvez mais. Perguntei o que ele queria dizer com isso, pois ele estava muito sério. Isso foi quando voltamos para a cidade, e ele estava tomando uma xícara de chá antes de começar sua viagem de volta a Amsterdã. Ele não me deu mais nenhuma pista. Você não deve ficar bravo com ele, Arthur, porque sua própria reticência significa que todo o seu intelecto está trabalhando para o bem dela. Ele falará de forma clara o suficiente quando chegar o momento, tenha certeza. Então, eu disse a ele que simplesmente escreveria um relato de nossa visita, como se estivesse fazendo um artigo descritivo especial para o The Daily Telegraph. Ele pareceu não notar, mas comentou que a fuligem em Londres não estava tão ruim quanto costumava ser quando ele era estudante aqui. Eu devo receber seu relatório amanhã, se ele puder, e de qualquer forma terei uma carta. Bem, quanto à visita, Lucy estava mais animada do que no dia em que a vi pela primeira vez, e certamente parecia melhor. Ela havia perdido um pouco daquela aparência horrível que tanto o preocupou, e sua respiração estava normal. Ela foi muito doce com o professor, como sempre é, e tentou fazê-lo se sentir à vontade, embora eu pudesse ver que a pobre menina estava fazendo um grande esforço para isso. Acredito que Van Helsing também percebeu, pois viu o olhar rápido sob suas sobrancelhas espessas que eu conhecia de outros tempos. Então ele começou a conversar sobre tudo, exceto nós mesmos e doenças, e com uma simpatia infinita que fez com que eu visse a farsa de animação de Lucy se transformar em realidade. Depois, sem qualquer mudança aparente, ele trouxe a conversa gentilmente para sua visita e disse suavemente: Minha querida jovem, tenho o grande prazer porque você é muito amada. Isso é muito, minha querida, mesmo que haja algo que eu não veja. Disseram-me que você está desanimada e que estava pálida como um cadáver. A eles eu digo, bah. E ele estalou os dedos para mim e continuou: Mas você e eu vamos mostrar a eles o quão errados estão. Como ele. E ele apontou para mim com o mesmo olhar e gesto com o qual, em uma ocasião específica que ele nunca deixa de me lembrar, ele me apontou para sua classe. Pode saber algo sobre os jovens senhoritas. Ele tem seus loucos para lhe dar e trazê-los de volta à felicidade e aos que o amam. Isso dá muito trabalho, mas há recompensas, pois podemos proporcionar tal felicidade. Mas as jovens senhoritas, ele não tem esposa nem filha, e os jovens não se contam aos jovens, mas aos mais velhos, como eu, que já conhecemos tantas tristezas e as causas delas. Então, minha querida, vamos mandar embora para fumar cigarro no jardim, enquanto você e eu temos uma pequena conversa, só entre nós. Eu percebi o sinal e dei uma volta. E logo o professor veio até a janela e me chamou para entrar. Ele parecia sério, mas disse: Fiz um exame cuidadoso, mas não há causa funcional. Com você concordo que houve muita perda de sangue, mas não há mais. Mas as condições dela não são de maneira alguma anêmicas. Pedi a ela para mandar sua criada, para que eu possa fazer apenas uma ou duas perguntas, para que eu não corra o risco de perder nada. Eu sei bem o que ela vai dizer, e ainda assim há uma causa. Sempre há uma causa para tudo. Eu preciso voltar para casa e pensar. Você deve me enviar o telegrama todos os dias, e se houver uma causa, eu voltarei. A doença, pois não está bem, é uma doença, me interessa. E a jovem doce querida, ela me interessa também. Ela me encanta. E por ela, se não por você ou pela doença, eu virei. Como eu te disse, ele não quis dizer uma palavra a mais, mesmo quando estávamos sozinhos. E agora, Arthur, você sabe tudo que eu sei.
Eu continuo a vigiar atentamente. Espero que seu pobre pai esteja se recuperando. Deve ser uma coisa terrível para você, meu querido velho amigo, estar colocado em uma posição tão difícil entre duas pessoas que são queridas para você. Eu sei o que você pensa sobre o dever para com o seu pai, e você está certo em se apegar a isso. Mas, se necessário, eu lhe mandarei uma mensagem para vir imediatamente a Lucy. Então, não fique excessivamente ansioso, a menos que ouça de mim. Diário do Dr. Seward. 4 de setembro. O paciente zoofágico ainda mantém nosso interesse por ele. Ele teve apenas uma explosão, e isso aconteceu ontem, em um horário incomum. Pouco antes do meio-dia, ele começou a ficar inquieto. O acompanhante conhecia os sintomas e imediatamente chamou ajuda. Felizmente, os homens chegaram correndo e chegaram a tempo, pois, ao soar do meio-dia, ele ficou tão violento que foi preciso toda a força deles para segurá-lo. Cerca de 5 minutos depois, no entanto, ele começou a ficar cada vez mais calmo e, finalmente, afundou em um tipo de melancolia. Starling permaneceu até agora. O acompanhante me disse que os seus gritos durante o paroxismo foram realmente aterradores. Eu fiquei com as mãos cheias quando cheguei, atendendo a alguns dos outros pacientes que estavam assustados com ele. De fato, eu entendo bem o efeito, pois os sons me perturbaram, embora eu estivesse a uma certa distância. Agora já passou a hora do jantar no asilo, e até agora meu paciente está sentado em um canto, ruminando, com um olhar apagado, sombrio e desolado no rosto, o que parece indicar mais do que mostrar algo diretamente. Eu não consigo entender isso completamente. Mais tarde, outra mudança no meu paciente. Às 5 horas fui vê-lo e o encontrei aparentemente tão feliz e contente quanto costumava ser. Ele estava pegando moscas e comendo-as, e estava notando suas capturas fazendo marcas de unhas na borda da porta entre as dobras do acolchoado. Quando me viu, veio até mim e se desculpou pelo seu mau comportamento, pedindo de forma muito humilde e submisso para ser levado de volta ao seu quarto e ter seu caderno de anotações de volta. Achei melhor fazer ele à vontade, então ele está de volta ao seu quarto com a janela aberta. Ele tem um açúcar de seu chá espalhado na janela e está colhendo uma boa quantidade de moscas. Ele não está mais comendo-as, mas as está colocando em uma caixa, como antigamente, e já está examinando os cantos do seu quarto em busca de uma aranha. Tentei fazê-lo falar sobre os últimos dias, pois qualquer pista sobre seus pensamentos seria de grande ajuda para mim, mas ele não quis falar. Por um momento ou dois, ele parecia muito triste e disse com uma voz distante, como se estivesse dizendo isso mais para si mesmo do que para mim. Tudo acabado. Tudo acabado. Ele me abandonou. Não há mais esperança para mim, a menos que eu faça isso por mim mesmo. Então, de repente, virando-se para mim de maneira resoluta, ele disse: Doutor, não seria bom comigo e me deixaria ter um pouco mais de açúcar? Acredito que seria bom para mim. E as moscas? Eu disse. Sim, as moscas gostam também. E eu gosto das moscas. Portanto, eu gosto disso. E há pessoas que sabem tão pouco a ponto de achar que os loucos não discutem. Eu lhe providenciei um suprimento dobrado e o deixei tão feliz quanto, suponho, qualquer homem no mundo. Gostaria de poder entender sua mente. 00:00. Outra mudança nele. Eu havia ido ver a senhorita Westenra, a quem encontrei muito melhor, e estava de volta, parado no portão de nossa casa, olhando para o pôr do sol, quando mais uma vez ouvi seus gritos. Como seu quarto fica deste lado da casa, consegui ouvi-lo melhor do que pela manhã. Foi um choque para mim virar das maravilhosas e esfumaçadas belezas de um pôr do sol sobre Londres, com suas luzes avermelhadas e sombras negras e todos os tons maravilhosos que surgem das nuvens sujas, assim como na água turva, e perceber toda a austeridade implacável do meu próprio prédio frio de pedra, com sua abundância de sofrimento respirante e meu próprio coração desolado para suportar tudo isso. Cheguei até ele justo quando o sol estava se pondo, e da janela dele vi o disco vermelho se afundar. À medida que o sol descia, ele se tornava cada vez menos frenético, e justo quando ele se inclinou, ele se desprendeu das mãos que o seguravam, uma massa inerte no chão. No entanto, é maravilhoso o poder intelectual de recuperação que os lunáticos têm, pois, dentro de poucos minutos, ele se levantou calmamente e olhou ao redor.
Fez um sinal aos atendentes para não o segurarem, pois estava ansioso para ver o que ele faria. Ele foi direto até a janela e varreu as migalhas de açúcar. Então, pegou sua caixa de moscas, despejou-a lá fora e jogou a caixa fora. Depois, fechou a janela e, cruzando o quarto, sentou-se em sua cama. Tudo isso me surpreendeu. Então perguntei: você não vai mais guardar moscas? Não. Estou farto de toda essa bobagem. Será que é uma influência maligna do Sol em períodos específicos que afeta certas naturezas? Assim como às vezes a Lua afeta outras? Veremos. Telegrama Seward, Londres, para Van Helsing, Amsterdã, 4 de setembro. 4 de setembro. Paciente ainda melhor hoje. 5 de setembro. Paciente muito melhorado. Bom apetite, dorme naturalmente, bom humor, cor voltando. 6 de setembro. Mudança terrível para pior. Venha imediatamente, não perca uma hora. Retenha o telegrama para Homewood até ter visto você.